Sentiu dois golpes poderosos contra a cabeça Maguila. Responde à altura. Responde com a esquerda. Acabou! Campeão do Brasil Open 2002, Guga! Não há palavras para descrever o gol de Marta! Não há palavras! Não há palavras para descrever o que Luciano do Valle representa para o esporte brasileiro. Mas quem trabalha com elas nos estúdios e estádios bem que poderia tentar. Convocamos uma verdadeira seleção de craques da posição, não apenas para narrar, mas também comentar, porque esse nome eternizado nas cabines de estádios merece uma placa de patrimônio nacional. É de placa, é de placa, de placa! Kleber, o que o Luciano tinha que nenhum outro narrador tem? Eu acho que é o timbre, é o ritmo, é a mudança de tom. Premonição dos lances. Ele adivinhava o que iria acontecer. Ele muitas vezes começava a falar e encadeava a narração de forma que sairia o gol, sairia a cortada, sairia a virada do basquete. Acho que o Luciano era uma mistura que o locutor, o narrador busca a vida inteira. Ele tinha sobriedade quando precisava ser sóbrio, a emoção naquela voz fantástica dele. O formato perfeito, o conteúdo e tinha aquela voz. A técnica dele é um negócio muito sério, né? Muito sério. A voz. Com aquela voz que ele tinha, que era uma voz que preenchia todos os decibéis de uma mesa de som, aquilo era uma coisa conjunta, né? Lá vai Edmundo, partiu pra fora! Corinthians, primeiro campeão do mundo! Realmente essa voz de timbre você entende. Era insuperável, na minha opinião. E o Luciano, assim como eu, também não era profissional de ficar se preparando antes de qualquer transmissão, de ficar fazendo exercícios recomendados pela fonoaudiologia. Regra Hernandes, melhor pra Paula, sensacional, que finta! Vai embora sozinha, Paula! O Luciano não era aquela voz hiper grave ou aquela voz muito aguda. Ele era uma voz, era uma voz perfeita pro narrador, né? A voz que toca as pessoas sem incomodar as pessoas. O registro vocal do Luciano impressiona todo mundo que vive da própria voz. Né, Preto? Ele tinha um grave bonito e chegava no agudo com uma facilidade. A gente vai tão longe, né, nesse negócio de transmissão, de narração. Ele levava a narração com a voz bonita e ele gritava o gol e ele soltava a voz e não agredia. Ele é o cara do gol na televisão. Rivaldo. Lançamento lá pro Ronaldo, entrou no gol! Gol! Do Brasil! O Luciano, ele tinha no grito de gol dele, ou numa bandeirada de chegada, ou num ponto de vôlei, ele tinha uma emoção inigualável. É uma emoção natural, ela tem técnica, mas ela é uma emoção natural na narração do Luciano do Valle. Ele conseguia algo que poucos narradores conseguem, dar essa emoção no tom certo. Sobrou pro Oscar, desceu, tem o Hulk na direita, levantou na boca do gol. Olha o Fred, olha o Fred! Gol! Ele sabia o momento exato de dosar a emoção e de começar a colocar a emoção na narração do lance. Não precisava ficar gritando o jogo inteiro, porque isso é uma narração, uma grande narração, como ele fazia sempre. Ter o equilíbrio e o momento exato para usar a voz. Porque não adianta nada eu estar aqui falando bola com fulano, bola com Beltrano,
gol! Não dá. Como também não adianta eu estar dizendo para você, bola pro fulano e ela vai para fora! Foi tiro de meta! Pô, já foi tiro de meta. Você não fica sentado assim e só levanta no gol. Gol, você levanta, entendeu? Eu acho que isso ele tinha com muito talento. Ronaldinho está um pouco mais atrás. Olha só o lençol, que beleza! Golaço desse menino que é ótimo! Na primeira jogada deu lençol. Ele sabe o que faz com a bola, descontraído, alegre. Ninguém na televisão brasileira, narrando o esporte, conseguiu dar a emoção do Luciano no tom certo. Ele não se preocupava com a técnica, mas a emoção dele tinha técnica. Ele conseguia colocar corretamente o tom de voz, a emoção que ele estava sentindo, que aquilo representava, e ao mesmo tempo ele conseguia ali ter a informação. Caiu com o Neymar, a responsabilidade é tua, garoto. Mostra que você não foi vendido à toa, e principalmente para os espanhóis. E algo que ele adorava falar, a legenda da imagem. Ele era o que melhor legendava a imagem no momento capital do esporte. No dia que ele se despede, é o Lucas cada vez mais no braço da torcida. E ele virou uma referência na arte de narrar sem precisar usar um bordão, né? O bordão é uma coisa que aproxima o telespectador. Você traz o bordão, você coloca um apelido para tentar aproximar, meio que uma conversa de bar, né? Eu acho que ele era o bordão, né? Eu tenho muitos bordões que acabaram ficando famosos, mas nunca os trouxe de casa. Eles sempre saíram na hora ali, de acordo com as coisas, como elas aconteciam. Eu não sei exatamente se o Luciano não tinha bordão, porque ele tinha as palavras, as frases, de acordo com o que ia aparecendo, com o que ele sentia no momento, com isso é sensibilidade, sentia no momento para passar para o telespectador. Mas nunca fez as transmissões dele em cima de bordões, realmente. Palmeiras, campeão brasileiro, curta muito, torcedor verde e branco. Como era o Luciano do Valle no começo da carreira? Já dava para sentir que ele chegaria onde chegou? Era uma dedicação 24 horas pensando naquilo, correndo atrás daquilo. Ele pegava o gravadorzinho e ia para o estádio da Ponte Preta, narrava o treino da Ponte Preta, voltava para a emissora, rodava para o chefe de esportes, o Lombardi Neto na época, ouvir e apontar as qualidades na narração, os defeitos que ele tinha apresentado. E era assim todo santo dia, Isso com 15, 16 anos. Tive várias oportunidades de almoçar com ele antes de um compromisso na televisão e ele já se preparava a partir do almoço. Nada gorduroso, comida leve, muita água, tinha que estar hidratado. Então era um cuidado de um atleta que ia performar logo depois e atingir o melhor possível. Quem gosta das músicas que são colocadas e tocadas, né, no alto-falante, no som ambiente do Morumbi, está me explicando que quem toca, quem escolhe, é simplesmente o Rogério Ceni. O Luciano foi mais brilhante em quê? No conhecimento das modalidades, na técnica, na voz ou no empreendedorismo? O que você queria fazer que o Luciano fez, esse empreendedorismo? Dele ter conseguido alimentar uma programação com horas e horas do esporte. Isso muito antes da TV a cabo, né? Muito antes da TV a cabo. Nunca tinha pensado nisso, agora que você falou. Talvez ele possa ter sido, para muitos empresários, a inspiração para a TV a cabo do esporte. Hoje, o esporte está no DNA da Band. E isso, claro, tem um dedo, 2, 3, 4, tem a mão do Luciano do Valle. Nós temos aqui, inclusive, o nosso slogan, que é o canal do esporte, por causa do Luciano do Valle. Bandeirantes, o canal do esporte. O Luciano era um visionário. Ele sonhava numa noite e no dia seguinte de manhã ele já botava a pastinha embaixo do braço para ir correr atrás daquilo que ele estava imaginando colocar no ar. Então, Luciano do Valle, empreendedor, para mim,
E para o esporte brasileiro, ele foi maior que o Luciano do Vale, narrador. E o Maracanã é um dos símbolos do empreendedorismo do Luciano do Vale. Que foi aqui que Brasil e União Soviética jogaram uma partida de voleibol para 90 e tantas mil pessoas. É recorde mundial de público no jogo de vôlei. O Brasil ganhou por 3-1 da União Soviética, que era disparada a melhor seleção do mundo. E ali a gente viu que teria um outro momento do Luciano do Vale. Muita gente disse que esse jogo era um caça-níquel. Esse jogo, economicamente, era até inviável. Mas o importante era marcar o dia 26 de julho de 1983 com uma partida que mexesse não só com o público, mas com a imprensa do mundo todo que esteve aqui. Eu me emociono muito de falar do Luciano estando num lugar como esse aqui. O Luciano do vôlei, do basquete, da Indy, de todos os esportes. Muitas modalidades ganharam voz graças a essa voz. Fantástico, upper de direita, upper de esquerda, diretos, direita, esquerda. Popó, mão de pedra do Brasil. Formidável, incrível, notável. Ele não gostava de adjetivar e me enchia o saco porque eu adjetivava. Mas Luciano foi fora de série como empreendedor e como locutor. E como empreendedor, ele abriu as portas do esporte olímpico e dos outros esportes aqui no Brasil. 2 toques, Jaqueline, medalha de ouro, medalha de ouro! Ele que foi o grande impulsionador do esporte feminino, acabou propiciando realmente a transformação de mulheres do vôlei, como a Jaqueline, a Isabel e a Vera Mossa, em musas, em estrelas, e o mesmo acontecendo com Paulo e Hortência no basquete. Olha a marcação em cima da Hortência. Paula, lá de fora de 3, sensacional, Paula! O Luciano do Vale nunca tratou uma modalidade como amadora. Aliás, ele deu voz a ligas bem profissionais dos Estados Unidos, não é não, EV? Qual é a importância dele na popularização da NBA e da NFL? Fundamental. A NBA buscava uma expansão nos anos 80, tanto que veio aqui para o Brasil através do Luciano e foi para a China também, e hoje é super popular na China. E o Luciano apresentou essas ligas para a gente. Jordan, Rodman, a festa é toda do Chicago Bulls. Hoje, qualquer liga que você tiver, se eu tiver curiosidade de ver um jogo de lacrosse, eu vou achar na internet. Punhobol, pelota basca, isso não existia nos anos 80, né? Eu mesmo passei a gostar de futebol americano por conta das transmissões da Band. Olha o Weichmann de novo, ó, olha o lançamento espetacular! Dallas está com a mão na taça Harper. A mesma coisa se aplica à Indy. As 500 milhas, acho que é a corrida que mais reúne espectadores, são 400 mil pessoas. Ela era uma categoria americana, eu digo, de pilotos americanos. Não tinha estrangeiros competindo, muito poucos. E o Emerson foi desbravar a Indy e o Luciano foi desbravar a Indy junto com o Emerson. A reportagem do Paul Newman no Brasil fez um efeito extraordinário. Não, eu fiquei muito honrado, lógico, com as declarações do Paul Newman, Luciano. Here's Brazil. Estamos aqui transmitindo pela Rede Bandeirantes. Um grande abraço a todos vocês do Show do Esporte. Thank you for ABC. O que mais inspirou aquele menino Kleber Machado no começo da carreira da narração do Luciano do Vale? Eu acho que é essa vibração, eu acho que essa valorização daquilo que está sendo mostrado, do personagem que está sendo mostrado. Eu não me lembro muito do Luciano, por exemplo, esculachando o jogador. O gol aconteceu por quê? Em virtude de uma boa jogada, de um ataque ou de um atacante, mas alguém falhou do outro lado. Como é que você vai narrar? Você escolhe isso na hora. A crítica do Luciano era uma crítica mais discreta. Mas quando ele enaltecia um jogador, às vezes até se fala assim, pô, Luciano, histórico de novo, pô, né? Mas quando ele enaltecia um jogador, a tua tendência era falar, pô, esse cara é bom pra caramba. Espetacular lance de Miller! Raiz! E eu peguei muito disso também, né? Sempre ver o lado legal, o lado encantador da jogada. Na tabela, deu certo, vai bater, pintou, chegou Danilo, olha o gol brasileiro, agora, gol!
O Luciano realmente foi uma inspiração. E, como já disse anteriormente, pelo equilíbrio dentro de uma transmissão. Também é o fato de você ser meio equilibrista, né? Porque de um lado do fio da navalha tem a emoção para jogar para o telespectador. E do outro lado do fio da navalha, onde você tem que se equilibrar, tem a realidade dos fatos. Ele sabia muito bem fazer esse equilíbrio entre a emoção e a realidade dos fatos. Que defesa da família, o contra-ataque é do Brasil! Todo mundo fala, pô, você só grita, você só grita, você só grita, você só grita. E eu fui ver algumas narrações do Luciano do Vale. O Luciano do Vale, ele não tinha muito pudor ou cuidado em regular a voz porque estaria gritando. Então o Luciano me deixou à vontade para narrar do meu jeito, que evidentemente não chega aos pés dele, mas é usando a minha voz e usando o que eu tenho naquele momento, que é, se for o caso, gritar. Uma perguntinha bem tranquila para o Kleber Machado. Galvão Bueno, Silvio Luiz ou Luciano do Vale? Não dá. Olha, eu acho assim, se eu fosse chefe, eu acho que eu não ia dormir de noite, né? Porque já pensou, fazer uma escala, amanhã quem que vai narrar? Sabe, é igual você perguntar quem é melhor, o Maradona ou o Messi, entendeu? Me perguntar quem foi melhor, Luciano do Vale, Silvio Luiz ou Galvão Bueno. Isso não é uma pergunta, né? Isso é uma maldade, né? Vou dar uma resposta tranquila. Os três. Tecnicamente, no conduzir o jogo, eu acho que o Galvão foi em determinado momento imbatível. O Silvio fez com que hoje a gente ria na transmissão, a gente brinque numa transmissão. Agora você fala assim, você tem que escolher um. Ou você escolhe um, eu te jogo da janela. Eu falo, tá bom, Luciano. Nem precisa dar arma. Luciano do Vale. No conjunto da obra, indiscutivelmente é o Luciano do Vale. Fez muito, muito pelo esporte brasileiro. A gente vê o patamar em que chegou o nosso vôlei, tanto feminino como masculino, graças a quem? Luciano do Vôlei. Ponto do Brasil! Sempre existiu uma rivalidade muito sadia entre o Bolacha e o Galvão, ou o Papagaio, como o Ailton me chamava, né? Nós competíamos, claro que eu queria ganhar dele, ele queria ganhar de mim, mas sempre fomos amigos, visitávamos um a cabine do outro, sempre nos jogos, trocávamos ideias, jantávamos muitas vezes depois dos jogos no Brasil e fora do Brasil. Então eu acho que essa rivalidade misturada com amizade foi muito bacana para os dois, para nos levar para cima, né? E acho que isso fez com que ambos crescessem. Vou cometer até uma inconfidência que o Galvão vai confirmar. O Luciano quase voltou para a TV Globo, ali por volta de 2010, 2011, e o Galvão era um entusiasta dessa possibilidade. Mas dizem alguns amigos da equipe dele ou da minha equipe que existia uma competição entre nós, aquele que escolhia os melhores vinhos e que pagava os melhores vinhos nos jantares com os seus companheiros. Eu diria o seguinte, nós sempre tivemos bom gosto, sempre gostamos de bons vinhos e nunca fomos muito comedidos, assim, nunca fomos muito cautelosos com as despesas, não. Uma característica dele e uma característica minha também. Não sei quem escolhia os melhores vinhos, quem pagava os melhores vinhos. Eu acho que é muito mais uma brincadeira de pessoas que aproveitaram esses bons momentos, esses bons vinhos. Kleber, qual é a narração do Luciano do Vale que você gostaria de ter narrado? Que eu quase chorei, né? Quase para não dizer que correu uma lágrima. Foi na Copa de 86, do jogo Brasil e França. E o jogo empatou, prorrogação, pênalti. E o Júlio César foi bater o último pênalti. Vamos lá, Júlio César! Se o Brasil perdesse o pênalti, perdia a classificação. E ele, o Júlio César vai bater o pênalti. O Júlio César deu uma varada assim. Na trave. E a bola bateu na trave. Ele bateu tão forte que a bola bateu na trave e voltou quase no meio de campo. Assim. E o Luciano só fez assim, Júlio César, na trave, meu Deus do céu.
Deus do céu! Na trave, meu Deus do céu! Até hoje eu penso naquilo, eu falo, vou dar vontade de chorar. Você fala, perdemos a Copa. Na trave, meu Deus do céu. Não xingou, não falou que bateu mal, não falou nada. Dia 6 de agosto de 1984 na Band. Porque o Brasil ia jogar contra os Estados Unidos o jogo de vida ou morte do vôlei. Ele falou mais ou menos isso. Esse é um momento histórico para o nosso esporte. Um dia nós teremos sempre assim, todos os dias nos Jogos Olímpicos. Medalhas conquistadas pelo país e muita alegria na execução dos hinos e também das conquistas. Termina de forma brilhante, brilhante, brilhante! E eu chorava sem parar. Que daí eu não conseguia nem falar direito. Esse realmente foi o jogo histórico do vôlei brasileiro. Claro que o Bernardo, o William me abraçaram e o Luciano fazia as perguntas. Eu passei até o fone para eles, porque ali eu fiquei realmente desmontado. E tá aqui o Montanário, incrível figura dessa partida. Muito bem, o Monta vai colocar o microfone, o fone. Qual gol eternizado pelo Luciano do Vale que o Nivaldo Prieto gostaria de ter narrado? É gol que não acaba mais, né? Um gol. Eu acho que o gol do Edilson Capetinha no Mundial de Clubes de 2000. Muito prazer. Muito prazer, eu sou Edilson Capeta. Ele foi maravilhoso, porque foi uma baita de uma sacada antes do gol. E a jogada foi tão linda e a narração acompanhou a beleza da jogada que ele já emendou gritando gol. A primeira medalha de ouro olímpica do Brasil no vôlei. O ouro do Brasil foi o ouro também de uma narração esportiva. Marcelo Negrão! Somos ouro! Marcelo Negrão para o saque. Olha aí, a Holanda preparada para a recepção. Saca Marcelo Negrão, somos ouro! Brasil campeão olímpico, é ouro! É ouro, Luciano. Esteja você onde estiver. Olha uma narração do Luciano que eu gostaria de ter feito. Do Luciano do vôlei. Aquele Maracanã lotado com a seleção brasileira, aquela fase fantástica que ele jogou o voleibol brasileiro lá pra cima e falar e jogar pra cima. Eu gostaria muito, muito, muito de estar naquele Maracanã lotado e dizer... Vai Bernardo pro saque. Vai subir, vai subir, vai subir. Bernardo, Jornada nas Estrelas, subiu! 2-2 em Dallas. Expectativa em todo o país. Atenção, partiu branco, perna esquerda, uma bomba! Gol! Cobrando de forma magistral a falta. Vamos ver o Baggio, vamos ver o Baggio, vamos ver o Baggio. Prepara, Brasil, campeão do mundo! 24 anos de espera e o Brasil pode ser campeão do mundo. Vai para a cobrança de pênalti, Roberto Baggio. Se ele perder, o Brasil é campeão. Baggio para fora! Brasil, campeão, tetracampeão mundial de futebol! A vitória do Emerson na disputa com o Al-Ansar é uma das narrações, mas não é que eu gostaria de ter feito por causa do evento, eu gostaria de ter feito de uma forma tão brilhante como ele fez, né? Vamos lá, Emerson! Não deixa, beleza! Você topa narrar pra gente? Eu topo, mas assim, eu vou narrar como o Luciano narrou, porque ninguém faria melhor do que o Luciano fez. Eu sei palavra por palavra. Se você botar lado a lado aí, você vai ver. Olha o perigo, Al-Ansar, tomou o Al-Ansar Júnior. Eu lembro tão bem dessa narração que eu sou capaz de fazer de olhos fechados. Vai por dentro, Emerson! Vai por dentro, vai que você passa! É Brasil! Vamos lá! Força mais um pouquinho! Vamos ver! Bateu o Al-Ansar! Bateu o Al-Ansar!
Brasil vai ganhar! O Brasil ganhou! O Brasil ganhou! Sabe por quê? Vai da bandeira amarela! E o Ederson está na frente! Ganhou o Brasil! Ganhou o Brasil! Ganhou o Brasil! Duas brasileiras no pódio do Ibirapuera. Grande festa da ginástica brasileira. Olha a confirmação, delírio do torcedor. Daí, todo o trabalho, a recompensa, a medalha de ouro e prata para o Brasil. Oba, estamos na pista para celebrar muito mais do que um dos maiores narradores que o Brasil já viu e ouviu. Se hoje não é lá nenhuma grande novidade passar na TV atletismo, uma partida de vôlei de praia ou de quadra, uma luta de boxe ou um jogo de basquete, é porque esse campineiro, nascido no dia 4 de julho de 1947, teve a coragem de investir em outras áreas quando só se via futebol nas telas. Por isso, ídolos e campeões de várias modalidades agradecem eternamente a Luciano do Valle, o cara que vai ficar marcado para sempre como a voz de todos os esportes. Vamos lá, vai acabar o ouro brasileiro! Mais um ouro para o Brasil, medalhinho! Lá na década de 90, 80, 90, e o Luciano sempre incentivou a TV Bandeirantes, sempre passando os nossos jogos. Então, hoje isso não é muito comum, né? Mas está mais na TV fechada, né? Todo mundo no Brasil conseguia ver a gente jogando, né? Porque estava na TV aberta. Então, o Luciano, ele foi um cara que não só para a minha modalidade, mas para o esporte de uma maneira geral. Para as mulheres, ele foi fundamental. E todas vocês que jogam o seu voleibol de praia no Brasil, todas vocês se sintam recompensadas e orgulhosas, porque somos primeiro e segundo no pódio. Gente, ele botou o Rui Chapéu, ele colocou Maguila no horário nobre, ele colocou o voleibol, ele colocou o basquete feminino. Foi ali que nós começamos. Olha só, o Luciano do Valle foi um dos narradores que começou com Mike Tyson. Na década de 80, se eu não me engano, eu era muito novo, eu sou de 75. Por isso que o Brasil começou a saber o que era o boxe americano, né? E o melhor do boxe americano, hispano também. Olha a direita, a jogada contra Holyfield, sentiu na cabeça. Tem Maguila, esplêndido no segundo assalto. Só um pouquinho mais de distância, Maguila. Se ele colocasse a direita como deve, cai Holyfield. Recebe duro castigo à altura da cabeça, Holyfield. Outra direita contra a cabeça de Holyfield. Outra. 3. Embaixo. Batendo de forma esplêndida contra o norte-americano. Nem eu, nem Maguila não sabíamos nada. Porque a minha primeira luta ao vivo para todo o Brasil, em 97, foi o Luciano do Valle. Ele foi lá para Tijuana, né, dentro de um auditóriozinho, bem assim... foi um lugar muito arcaico, tudo, aquelas lutas, aquele negócio, ele lá. Sentindo, tá de pé o mexicano. Outro cruzado fantástico, fenomenal do Popó. 6, 7, 8, 9, termina no primeiro assalto do Popó. Mão de pedra do Brasil. Ele é realmente um excepcional pugilista, Popó! Passou de forma extraordinária! Primeiro, acho que o basquete deve muito a tudo que o Luciano fez para que a gente tivesse em evidência, para que a gente pudesse ter chegado lá como a gente chegou. Demorou, mas chegou. Nós éramos amigos de verdade. Nós éramos íntimos de contar segredos. Coisa doida, né? Então ele sabia que talvez tinha determinados momentos que você podia dar mais, que você podia ter ido melhor, que você tinha condições de ser melhor. Então, aquele momento, principalmente que a gente viveu o Mundial ali,
que ele foi o único narrador desse momento nosso. Você hoje assiste e você chora de escutar ele falando, você chora de sentir arrepia de ver a narração, né? Porque ele sabe como foi difícil chegar lá. Tem numa transmissão que ele fala como foi difícil chegar lá. Vai terminar o jogo. O Brasil vai fazer tocar o seu hino no pódio. O Brasil é campeão do mundo. O Brasil é campeão do mundo. Como é difícil ser campeão do mundo. Vai tocar o hino lá do outro lado. Vamos cantar aqui. Nós somos campeões, nós somos campeões. As meninas comemoram. O país acorda com o verde e amarelo. Porque ele sabe, ele acompanhou, então fica muito mais fácil, né? Quando você conhece de quem você está falando, da modalidade que você está falando. O Luciano do Valle, que apaixonado pelo basquete, queria ser técnico, né? Ele fez jogos de homem misturado com mulher e ele era o treinador. Já não bastava ser um dos melhores locutores, ele queria ser o quê? Treinador. Ele era corneteiro. Porque ele se achava o treinador, entendeu? Não, ele entende pra caramba. E posso falar, e pior que ele entendia mesmo. Eu vi várias vezes ele falando nas narrações dele de que forma que aquele atleta foi pro lado direito, não foi muito bem, que aquela direita dele era muito forte, que tinha que começar a aplicar mais aquela direita, tudo. Tem que sair das cordas. Essa luta no empate não é boa, não. Joga a direita. Castiga a Holyfield também. Luta franca. Espetacular a luta. Maguila sofreu agora um Walker. Perigosíssimo. E uma direita violenta. Além de ele ser um narrador, ele era um torcedor. Agora ninguém tasca. Eu posso lhe assegurar que temos uma medalha. A cor da medalha é outro problema. Agora ninguém tira, não. A gente tinha uma birrazinha. Hortência, Paula e Luciano do Valle. Você puxa saco da Paula. Ah, você gosta da Hortência. Aquela cesta, quando ela faz, você grita muito mais. Ó que loucura. Hortência. Tem 12 segundos de posse de bola. Hortência. Direto pra cesta. Olha lá, olha. Quando ela fala, cesta da Paula. E quando é comigo, você fala assim, ó. Cesta da Hortência. Pô, cara. O que ele falava quando você gritava? Ele dava risada, óbvio. Mas que ele era puxa-saco da Paula, ele era. Puta, eu escuto isso direto. Ah, ele gostava mais dela do que de mim. Mas talvez pela proximidade também, que talvez por eu ter sido mais acessível assim com ele e estar mais próximo. Mas é mentira dela, ela é ciumenta mesmo. Paula, lá de fora de 3, sensacional, Paula! O Luciano não era só o narrador que inflamava, que hoje a gente escuta os jogos, você fala, você arrepia de ver ele narrando, né? Ele era nosso conselheiro muitas vezes, assim, né? Porque se tornou amigo, se tornou uma pessoa que a gente tinha confiança, que a gente conversava. Não é muito comum hoje isso, essa aproximação dos atletas com a imprensa, mas a gente tinha muito isso. Posse de bola, sim, 21 segundos. Falta cometida pela Nádia. 95-91, vai comemorando a vitória Sorocaba. A minha vida, que eu criei minha família, que eu criei meus filhos em São Paulo, que eu vim para São Paulo com a mão na cabeça, tudo isso eu agradeço e devo a essa pessoa que eu admiro. Tinha e tenho e vou ter o resto da minha vida uma admiração e um respeito e um carinho e de agradecimentos a ele. É o Luciano do Valle. A sinuca é vista como esporte marginal, de pessoa desocupada, disso tudo. Então nós fomos para o Luciano do Valle, teve a coragem de pegar esse esporte e colocar na televisão ao vivo todo domingo. Eu não sei, hoje só tá dando o Brasil. Brasil campeão sul-americano, a nossa seleção de craques ganhando por 2-0, o Rui Chapéu ganhando esse jogo por 2-1, se bem que você ganhar do Steve Davis e o Maguila ganhar hoje do Falcone, eu vou dizer uma coisa pra você, nós vamos tomar de pé, não é água não, viu, Juarez?
66 anos, Luciano do Valle, morreu esta tarde. Como foi aquele fim de semana em 2014 em que você recebeu a notícia sobre a morte do Luciano e que teria de substituí-lo? Aquele final de semana, profissionalmente, para mim, foi o final de semana mais difícil da minha carreira. Comecei a me preparar não só com relação à produção do jogo, mas principalmente com o lado psicológico, porque eu teria de fazer um jogo de uma forma mais contida. Eu torcia para que não saísse gol, que eu não tivesse que gritar gol com alguma emoção de alegria. Deu tudo certo dentro das possibilidades. E o jogo foi 0-0. Final de jogo no Parque do Sabiá. Atlético Mineiro 0, Corinthians 0. Oi, Milton, pessoal ligado na Band e todo o Brasil. Estamos... Até hoje eu paro para pensar como é que ele fazia aquilo, cara. Como é que ele fazia tão bem. Gênio! De bicicleta, Neto para o Guarani! Saudade de tudo, né? Do papo, dos jantares, da conversa, das saídas, de tudo. Sinto muita falta, como o Brasil sente muita falta. 10 anos sem ele. Olha, dá a impressão até que é muito mais tempo. Terminou a luta. Mike Tyson. Eu encontrei o Luciano um dia depois de um clássico paulista no Campeonato Brasileiro. E aí eu falei, ó, Luciano, a única coisa que eu acho é que você é tão grande, que você não pode se dar o direito de ser menos do que você é neste momento. Menos no sentido da informação, do carinho com o telespectador, etc. Aí ele me disse assim, o dia que eu sentir que eu tô menos em algum desses pontos, eu paro. Não precisou, porque ele nunca teve menos, né? Mas ele foi sempre um cara alegre, de voz que realmente mudava a vida das pessoas. A voz dele mudou a minha vida. E claro que ele mudou a minha vida, né? Mudou a vida de todas nós, mudou a vida do basquete feminino brasileiro. Ele foi parte integrante disso tudo, né? Todas as casas de sinuca do Brasil inteiro podiam botar uma placa de agradecimento ao Luciano do Valle, porque eu, dentro de mim, eu agradeço muito. Depois dos meus filhos, minha família, é a pessoa que eu mais deu na minha vida, tanto eu como a sinuca deve a Luciano do Valle. Tive essas oportunidades de ser o que sou hoje porque eu passei pela voz daquele cara. O Luciano do Valle foi, assim, a voz do esporte brasileiro. Eu posso lhe assegurar que temos uma medalha. A cor da medalha é outro problema. Uma vez nós estávamos em Goiânia fazendo um jogo e aí, pô, vamos pra lá junto comigo, pô. Eu falei, como assim, Luciano? Não, vamos lá, pô, a gente narra meio tempo cada um, porra. Eu falei, porra. Eu falei, puta, que isso, Luciano me convidando para ir trabalhar com ele, narrar meio tempo cada um? É o fenômeno do Corinthians! Maravilha! Esse vai de novo para a galeria dos gols inesquecíveis! Ele é o meu mestre, ele é o cara... Eu nunca tive a oportunidade de conversar e nem de estar com o Luciano. Nos deixa com saudade sempre. Tem vários lances até hoje que eu vejo e penso, pô, como seria o Luciano narrando esse gol? Que beleza, que beleza, que beleza! É demais! Demais! Golaço! Que vitória fantástica de Maguila! A seguir, os repórteres que dividiram as transmissões com a voz de todos os esportes continuam buscando palavras para definir quem foi Luciano do Valle. O que eu aprendi ao longo desses anos com o Luciano do Valle dá para resumir numa palavra simples que muita gente usa, mas poucos praticam. Profissionalismo. Pelé. Luciano era Pelé. Jaqueline merecia até não esse a Jaqueline por tudo que ela fez, viu? Lá vai a Jaque, lá vai a Jaque. Grande saque, quase conseguiu no esse, tá longe, não! 2 toques, Jaqueline, medalha de ouro! Jaqueline Sandra, e a gente dizia, Jaque merece um ace! Ganhamos! Somos ouro! Brasil!
amanhã. Boa noite, pessoal. A abordagem da Polícia Rodoviária Federal, de colaboração de todos, permaneçam seus assentos. Testa os dois, tá? Na verdade, eu vim mais por aventura, por fazer tipo uma lua de mel com ele. Um casal de traficantes tenta burlar a fiscalização, mas os policiais não deixam passar nada. Maconha. Maconha, inspetor. Tá recheado. Muita ação e reviravoltas. Desce aí, motorista. Desce aí. Desce aí, levanta a camisa aí. Não tem lacre, a placa lá é um lacre bem vagabundo. Tem que dar uma olhada debaixo, ver os números dos eixos e coisa pra ver o que é isso aqui. Que monstro é esse? Operação Fronteira na Hora Max. Deixa eu dar uma olhadinha no seu tênis aí. Tira o tênis pra gente. Amanhã, 10h30 da noite. O streaming da Max na Band. Olá, pessoal, quem está falando aqui é o Oscar Magrini. Eu quero convidar todos vocês aí, Praia Grande, região, para rir e se divertir com essa deliciosa comédia, O Visor Voador, 5 de julho, às 21h30, no Teatro Palácio das Artes. E tem ofertas com outras ofertas. E se quiser, tem mais ofertas com outras ofertas ainda melhores. Arraial dos preços bons do Shopping Vila dos Cabos. Vou repetir. E tem ofertas com outras ofertas. E se quiser, tem mais ofertas com outras ofertas ainda melhores. Arraial dos preços bons do Shopping Vila dos Cabos. Em Santos, no 238 do canal 3823 da Senador Feijó. Em Praia Grande, no 3113 da Presidente Kennedy, dentro do Shopping Pátio Aviação. E você não vai ficar pipocando por aí, tá certo? Sabe por quê? Eu amo Mercedes. Se você quer ficar bem informado a respeito do maior porto da América Latina, tem que assistir nesse sábado o nosso Porto e Baixada. Muitas histórias, curiosidades e informações para você ficar por dentro de tudo. Ecoporto Santos. Ecoporto é mais porto. Olá, boa noite. Você vai ver daqui a pouco no Jornal da Noite. Polícia Federal indicia o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 11 pessoas no inquérito que investiga o desvio de joias do acervo da presidência. E ex-prefeito na Baixada Fluminense é alvo de investigação contra a fraude em cartões de vacina que teria beneficiado Bolsonaro. E ainda os detalhes do relatório com as regras da reforma tributária, a carne fica fora da lista de produtos isentos. Adiado por causa das enchentes no sul, o Enem dos concursos é remarcado para o mês que vem. Já no Paraná, um show de machismo. Em caso que envolve uma menina de 12 anos, desembargador diz que homens é que são vítimas das mulheres. Também tudo sobre as eleições no Reino Unido e, lógico, os gols da rodada no Brasileirão. Tem isso e tem muito mais já no Jornal da Noite. Eu espero você. Vamos ver o Márcio, vamos ver o Márcio, vamos ver o Márcio. Vai fora, Brasil, campeão do mundo! Brasil, campeão do mundo! Aqui nesse estádio foi Brasil e Iugoslávia 1989, né, Petri? É verdade, a seleção brasileira passou por aqui. Olha, a primeira vez que eu trabalhei com o Luciano foi em janeiro de 99, num Botafogo da Paraíba e Flamengo pela Copa do Brasil. E eu confesso que eu tremia, porque trabalhar com o Luciano, você imagina, né? Um cara que você acompanhava na adolescência, assistindo aos jogos da Copa do Mundo de 78, de 82, e tá lá, dividindo uma transmissão esportiva com ele. Para mim era a realização de um sonho profissional, né? E aí, a gente, antes de começar o jogo, a gente se falou na linha. Eu falei, Luciano, eu preciso confessar que eu tô nervoso em trabalhar com você. Aí ele falou, não, Petri, faz exatamente o que você sempre fez. Eu já vinha do SBT numa carreira já consolidada, né? E foi uma transmissão muito deliciosa, muito tranquila, né? Vou aproveitar para trazer o Fernando Fernandes, que está ao lado do São Paulo. Boa noite, Fernando. Profissionalmente, o Luciano do Valle representava o que há de melhor na profissão. Respeito, coerência, valorização da equipe, valorização do ser humano, valorização do Brasil, credibilidade, responsabilidade, respeito à emissora, ao evento,
e principalmente as pessoas que estavam nos acompanhando. É o problema de vocês aí, fala aí. Se os jogadores acharem, eu não quero me meter nisso. Não, porque aqui é privativa do Pelé. Aqui não tem nada. Mas é que a gente queria fazer uma madeirinha mostrando. Então aí depende dos jogadores. Não tem nada, eu não sou chefe aqui não. Você é o eles que mandam, eles que mandam. E eu decidi na minha cabeça que eu ia sair da TV Globo. A minha avó me disse: filho, o que aconteceu? Você está com uma cara meio triste. Eu falei: não, vó, eu saí da TV Globo. Ela falou: fez muito bem. Você anda muito nervoso. Imagina, minha avó fala que eu fiz muito bem. Eu desesperado, sem emprego. Aí tocou, ela falou: tem um papel aqui, me deu um papel. Ela falou: você tem que ligar para essa pessoa aqui que ligou de São Paulo, não sei quem que é. Aí eu peguei, liguei do outro lado da linha: ô Ceará, é verdade que você saiu da Globo? Eu falei: é verdade, Luciano. Eu saí. Ele falou: notícia ruim, corre rápido, né, cara? Faz o seguinte, começa amanhã cedo aqui, tchau. Eu fui para Bandeirantes 2 horas depois. Foi assim que eu fui para Bandeirantes. Esse era o Luciano. Oi, Luciano, grande abraço para você, para o amigo ligado na Band. 4 alterações em relação à equipe que perdeu para o Guarani. Cara, a primeira vez com o Luciano, ele não trabalhava na Band, eu trabalhava na Band e ele estava na Record, né? E aí eu pedi para ele: posso ficar do teu lado? Porque eu era muito fã. E eram outros tempos. Aí ele: não, pode. Aí eu fiquei ali quietinho, em pé, e você não escuta o Luciano narrando. Os anos se passaram, e aí, para minha alegria, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. E aí, claro, muito perto dele, eu tive essa liberdade. Falei: Luciano, por que você narra tão baixo? A gente não escuta a sua voz. Ele falou: eu trabalho muito em baixa, porque quando eu preciso subir dos lances agudos, eu tenho para onde subir. E aquilo dava uma roupagem, uma técnica dele, eu não sei se outros narradores têm, mas para onde ele subia, eu não vi o outro subir. Olha o cruzamento para a grande área! Golaço! Eu lembro num jogo, Corinthians e Real Madrid, 2-2 no Mundial, né? Que antes do jogo começar, eu dei a informação de que eu tinha entrevistado o Carembó, o zagueiro francês do Real Madrid, e perguntei para ele se ele conhecia o Edilson Capetinha. E o Carembó falou: não conheço, não sei nem quem é. E foi uma resposta meio debochada do Carembó, né? E dei essa informação antes da transmissão. Olha aí, debaixo das canetas, Carembó, muito prazer, né? A partir de uma informação que eu dei antes. E com ele, que é o seguinte: valorizar a sua equipe. Ele sempre priorizou demais as informações dos repórteres, a opinião dos comentaristas, respeitava extremamente a equipe técnica, era sempre por favor, obrigado. E com a gente não era diferente, você dava uma informação na transmissão, ele valorizava, o comentarista dava a sua opinião, ele valorizava, e a gente sabia a hora de valorizar o Luciano do Valle também como narrador. Era uma relação muito próxima. Cara, ele sentava numa cadeira, a mão na cabeça assim, ficava um tempo, não sei quanto tempo, ficava um tempo assim. Punha a mão, coçava, olhava um papel, olhava outro, e depois ficava em silêncio assim. E quando ele subia, né, para começar o jogo, ele era uma outra pessoa. Ele era o Luciano do Valle, parecia um espírito que entrava no cara. O cara arrebentava o pau no jogo. Não há palavras para descrever o gol de Rico! O estádio do Paraná Clube era Atlético Paranaense e São Paulo. Antes do jogo começar, como eu te disse, a gente pega as anotações e não sei o quê, e daqui a pouco ligam o registro d'água. E aí estava o André Galvão do lado, ele saiu, a água veio no meu peito, nos meus papéis. E o Luciano estava vendo o monitor. Ele chegou um pouco antes, ele viu o monitor. Ele falou: tem isso para o coordenador, que era o Morgante. Você tem isso? O Morgante falou: gravei. E aquela tiração de sarro. Ele falou: vou abrir a transmissão com isso. E aqui choveu. Dá uma olhada só quando eles estavam molhando o gramado, que aconteceu com os nossos grandes repórteres, o André Galvão e o nosso Nivaldo Decilo. Olha só que maravilha, olha só. Ó, o banho que tomou o Decilo. Muito parceiro. Um exemplo tranquilo.
Acabava um jogo, o Luciano tinha o seu motorista, ele podia ir embora, ele ficava esperando a equipe para a gente sair do estádio e juntos almoçar, juntos jantar, fazer qualquer coisa. Vou ficar aqui esperando vocês. E ficava. E às vezes demorava. E ele não reclamava. E a forma como ele tratava o povo em volta dele era uma forma peculiar. Por isso que, por exemplo, na Copa do Mundo da África, eu tenho fotos dele jantando em casa. Eu cozinhava para os repórteres, para os cinegrafistas todos. E o Luciano aparecia à noite, com o motorista dele, com as garrafas de vinho, para jantar com a gente. Ele gostava disso. É esse o povo que ele gostava de conversar. De se abrir, de falar, de dar risada. Eu, como neto do Luciano do Valle, na época era jornalista já. E obviamente que ele foi a principal fonte de inspiração, né? Você tem um avô que é uma referência para todo mundo no jornalismo, em transmissões, enfim, tudo, né? Porque ele era tudo. E até como ele não, as filhas dele nunca foram muito para essa área, tal. A Alessandra até chegou aí um pouquinho, mas eu pensei, pô, eu tenho ali um espaço que eu posso preencher para tocar um legado, né? Eu gostava muito quando ele narrava os jogos da Ponte, por uma questão de saber que ele torcia para a Ponte e de que eu torço para a Ponte Preta, assim, né? Levantamento é feito pro Roger. Gol da Ponte, Roger! Eu tenho uma narração dele que eu gosto muito. Pelé. Luciano era Pelé. Assim, na transmissão, se a gente pode usar o termo Pelé como um sinônimo, né? Ele morreu no dia do meu aniversário, né? Dia 19 de abril. Eu tava de folga na chácara, era um dia bonito, que nem hoje, assim. Eu tava comemorando meu aniversário, aí veio a notícia. Aquilo pra mim foi um baque muito forte, sabe? E depois fiquei pensando, no dia do meu aniversário, cara. Mas depois eu pensei, pô, é pra eu lembrar dele. Sempre quando eu estiver comemorando mais um ano, né? Pra eu lembrar dele. Então, faz muita falta, né, cara? O que eu aprendi ao longo desses anos com o Luciano do Valle dá para resumir numa palavra simples que muita gente usa, mas poucos praticam. Profissionalismo. Era isso. E a única coisa é que é uma saudade enorme e faz muita falta o Luciano do Valle. Até hoje, quando eu coloco um fone de ouvido numa transmissão, qualquer tipo de trabalho, sempre fico imaginando, e aí, português, como é que é? Tudo certo? Vamos começar? Vamos embora? E era assim que começava o nosso bate-papo profissional. Um cara muito comum, que gostava de comer, de beber bem, grandes jantares, grandes almoços. O Luciano era o sonhador. O Luciano era o sonho. Teve um final de ano, eu mandei uma mensagem para ele de Feliz Natal e não sei o quê. Eu estava no shopping aqui pertinho de casa, tocou o telefone, Luciano do Valle. Dá aquela balançada, né? Porque você manda mensagem para todo mundo, né, no final do ano. Vecilo, obrigado por você ser o cara que você é. A voz do Luciano ali, eu queria ter gravado. Se eu pudesse quebrar o sigilo dessa ligação, eu gravaria e guardaria para mim. Meu amigo, você tá fazendo falta. E muita falta. Deixou pro Fred, bateu! Boa bola do Palinha pro Miller, vamos na velocidade, vai pra grande área, só ganhar do Ferrer. Bom lance, Miller, bom lance, olha o gol! Gol! Do Brasil! É do São Paulo! Raiz! E com determinação a gente chega lá. Marcelo Negrão! Somos ouro! Branco! A gente dizia, ele quase acertou da intermediária! Pegou uma bomba no canto, ela tocou na trave e entrou! Brasil! Outra vez à frente! Branco! Te amo, Luciano. Pra sempre. Ó, coraçãozinho. Obrigado, meninos. Tá falado.
está relatado. De uma forma ou de outra, a voz de Luciano do Vale vai ecoar para sempre nos ouvidos de todos os torcedores e de todo mundo que for escalado para transmitir paixão pelo esporte. Demais! Eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso nos dá alegria para transmitir futebol.